Você sabia que uma estrangeira viúva sem nada entrou para a linhagem de Jesus Cristo? O livro de Ruth esconde um dos maiores mistérios da Bíblia. Mas qual é o verdadeiro significado dessa história segundo a Igreja Católica? Fique até o final para descobrir e fortalecer sua fé. O livro de Ruth é um dos textos mais belos do Antigo Testamento. Ele narra a trajetória de uma mulher moabita chamada Ruth, que após ficar viúva, decide seguir sua sogra, Noemi, e adotar a fé no Deus de Israel. Mas além de ser uma bela história de lealdade, este livro tem um profundo significado teológico segundo a Igreja Católica. Mas afinal, quando e por que esse livro foi escrito? O livro de Ruth foi escrito entre os séculos 11 e 6 a.C., um período marcado por instabilidade política e religiosa em Israel. Ele se passa durante a época dos juízes, um tempo de grande desordem moral, onde o povo frequentemente se afastava de Deus. A história de Ruth, no entanto, surge como um raio de esperança, mostrando que a fidelidade a Deus sempre traz recompensas. A redação final do livro pode ter ocorrido após o exílio babilônico, século VI a.C., quando os judeus estavam reconstruindo sua identidade como povo eleito. A presença de Ruth, uma estrangeira moabita na linhagem do rei Davi, era um sinal poderoso da misericórdia e universalidade do plano de Deus. Isso ajudava os israelitas a entenderem que sua fé não estava restrita a uma única nação, mas que Deus chama a todos para a sua aliança. A Igreja Católica ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus, mas escrita por diferentes autores humanos ao longo dos séculos. O livro de Ruth não é apenas um registro histórico, mas uma mensagem de redenção e esperança, que aponta para a vinda de Jesus Cristo. Essa história simples, porém profunda, mostra como Deus pode agir nos detalhes da vida cotidiana para cumprir seu grande plano de salvação. A trajetória de Ruth prefigura a vinda do Messias, pois ela se torna bisavó do rei Davi, estabelecendo a linhagem que levaria ao nascimento de Cristo. Outro ponto importante é que o livro de Ruth contrapõe-se à visão exclusivista de Israel, pois revela que a fé em Deus não se baseia na ascendência étnica, mas na obediência e fidelidade ao Senhor. Isso reforça a ideia de que o amor de Deus se estende a todos que o buscam de coração sincero. Por isso, o livro de Ruth continua sendo uma fonte de inspiração para os cristãos, nos ensinando que Deus transforma as situações mais difíceis e nos convida a confiar nele, assim como Ruth confiou. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a Bíblia deve ser lida à luz da tradição e do magistério da Igreja. O livro de Ruth traz lições espirituais profundas que continuam relevantes para a nossa vida hoje. Conversão e fidelidade. Ruth não apenas abandona os deuses moabitas, mas também se entrega totalmente ao Deus de Israel, demonstrando um compromisso inabalável. Sua famosa frase para Noemi: "Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus." RP 1:16. É um exemplo de fé verdadeira, que ecoa no chamado de todo cristão à conversão, providência divina. Embora Deus não fale diretamente no livro de Ruth, ele age silenciosamente nos acontecimentos da vida. Nada é por acaso. A chegada de Ruth ao campo de Boaz, seu casamento e a continuidade da linhagem messiânica são sinais da mão de Deus guiando a história. Isso nos lembra que Deus está sempre presente, mesmo quando não percebemos. A redenção e a prefiguração de Cristo, o papel de Boaz como resgatador, Goel, de Ruth, simboliza a ação de Cristo como redentor da humanidade. Assim como Boaz aceitou Ruth e a elevou a uma posição de honra, Jesus Cristo veio para acolher a todos que nele creem, independentemente de sua origem. O papel da mulher no plano de Deus. Ruth, uma mulher estrangeira e viúva, é escolhida por Deus para fazer parte da linhagem do Messias. Isso mostra que Deus não escolhe de acordo com os critérios humanos, mas sim pela disposição do coração. Sua história ressalta a importância da mulher na história da salvação,
algo que a igreja sempre reconheceu: a aliança e a fidelidade de Deus. A trajetória de Ruth e Boaz culmina no nascimento de Obed, avô de Davi. Isso conecta a história de Ruth diretamente ao plano de Deus para a salvação da humanidade, confirmando que ele sempre cumpre suas promessas. O livro de Ruth nos ensina que a fé verdadeira exige confiança, renúncia e fidelidade. Assim como Ruth deu um passo de fé sem saber o que o futuro reservava, somos chamados a confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida. O livro de Ruth tem um grande significado para os cristãos. Ele nos ensina que Deus tem um plano para cada um de nós, mesmo quando não conseguimos ver. Sua história é um testemunho de como a fé, a fidelidade e a confiança em Deus podem transformar vidas. De uma vida de sofrimento à linhagem do Messias, Ruth era viúva, estrangeira e sem perspectivas. Mas, ao confiar em Deus e seguir Noemi, sua história foi transformada. Ela se tornou bisavó do rei Davi e entrou na linhagem de Jesus Cristo. Isso mostra que Deus pode transformar qualquer situação e usar até os mais improváveis para cumprir sua vontade. O casamento de Ruth com Boaz e a união de Cristo com a igreja, o relacionamento entre Ruth e Boaz, não é apenas uma história de amor, mas um símbolo profundo do plano de Deus. Boaz, como resgatador, Goel, é uma figura de Cristo, que veio ao mundo para resgatar e unir a humanidade a si. A união de Ruth e Boaz prefigura a união entre Cristo e a igreja, revelando o amor incondicional de Deus por seu povo. A aceitação de Ruth no povo de Deus e a evangelização dos gentios. Ruth não era israelita, mas sua fé e obediência lhe garantiram um lugar no povo de Deus. Isso aponta para a missão universal da igreja, que não se limita a um único povo, mas se estende a todas as nações. Jesus veio para salvar toda a humanidade, tanto judeus quanto gentios. E a história de Ruth antecipa essa verdade. Uma lição sobre humildade e confiança. Ruth não sabia o que o futuro lhe reservava, mas seguiu com Noemi e confiou em Deus. Sua jornada nos ensina que devemos entregar nossas vidas ao Senhor, mesmo quando não compreendemos seus planos. O livro de Ruth nos mostra que Deus trabalha nos mínimos detalhes. Quando tudo parece perdido, Ele abre novos caminhos. Sua história nos convida a confiar, perseverar e acreditar que Deus sempre tem o melhor para nós.